Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que essa espiritualidade amiga que nos ajuda no desenvolvimento dos trabalhos de divulgação da doutrina espírita estejam conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Quero agradecer aqui aos amigos do Tio Ormindo pelo convite, pelo tema, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para falarmos sobre amor, amor, amor. Que coisa maravilhosa é o amor, que coisa maravilhosa é o amar. E vamos falar sobre o poder do amor em nossas vidas. Se nós formos fazer uma digressão a respeito da compreensão do amor na história da humanidade, nós vamos chegar no tempo dos gregos. Esses eram aqueles que pensavam bem, eram pessoas muito capacitadas, que tinham almas muito privilegiadas, que vieram à Terra e que olhavam a natureza e as coisas com uma sensibilidade incrível e que tinham ideias maravilhosas sobre tudo. Não é por outro motivo que até hoje falamos deles e pegamos suas ideias, seus pensamentos e trazemos então à baila, trazemos então ainda aqui como forma de esclarecimento a respeito das coisas da vida, das ciências da vida. E aí lá nos tempos dos gregos nós vamos ver Platão falando sobre amor. Nós vamos ver os outros tipos de amores que estavam na Grécia antiga em termos filosóficos. E nós vamos encontrar o amor mais conhecido, esse amor que é o amor que ainda permeia muitas das nossas relações atuais, que é o amor de Eros. Eros era um amor que era um amor de paixão, era um amor de desejo, era um amor de cobiça pelo que não se tem. O Eros, ele é aquele sentimento de falta e ao mesmo tempo aquela necessidade de preenchimento. O Eros, ele consome o que não possui. O Eros, ele está sempre olhando para fora. O Eros está sempre olhando para o outro. O Eros necessita de um objeto para ser realizado. Esse amor de Eros era o amor da ausência. Mas existiam outros amores, porque a palavra amor, o amor em si, uma espécie de proteu. Eu vou usar a mesma comparação que foi feita nos livros de Kardec a respeito da alma, uma espécie de proteu. Aquele ser polimorfo que pode apresentar-se de muitas formas. Lá, naquele tempo, esse amor de desejo, Eros, era um deles, uma das muitas formas, dezenas de formas diferentes de se falar de amor. Temos também filia, storge, temos ágape, o amor pelo sagrado, o amor pelo maravilhoso, o amor pela união. Nós temos outros amores, pouco conhecidos como ludos, pragma. O amor de ludos é o amor pela alegria, o amor pela coisa engraçada. O amor de pragma é um amor também que é muito presente, é o amor pela objetividade, é o amor pela necessidade de realização de algum propósito, que não necessariamente a relação entre os seres que assim se amam. Então, diversas maneiras para falar de amor. Nós aqui no Ocidente, nós temos apenas uma maneira de falar de amor. No Ocidente, que eu digo é o Ocidente distante, Nós temos uma maneira de falar de amor. E a palavra amor, ela tem que se virar nos 30 e assumir múltiplos significados, para que nós possamos, então, estar aqui falando sobre ele. Nós temos que explicar que amor é esse que nós estamos, ao qual nós estamos nos referindo. Existe o amor carnal. Esse amor carnal ele é muito parecido com esses amores tipificados, esses amores gregos, principalmente Eros, pragma, que é o amor da utilidade, o amor ludus, que é o amor da alegria, o amor da diversão. Então, esses amores ainda estão permeando os nossos amores de hoje, mas os nossos amores normalmente são amores do ego. O amor dirigido, o amor ego-dirigido, ele é um amor que ele precisa do outro, ele tem o outro, mas o outro como instrumento de saciação de uma necessidade. O amor que eu tenho por você, ele precisa ser correspondido. Você precisa me dar algo para que eu me sinta compensado por te dar o meu amor. Esse amor de troca, o amor da barganha, é o amor do amante que diz para a amada, eu te amo, e a amada diz para o amante, eu também. E não é a mesma coisa.
é preciso que a palavra seja repetida. É quase que um mantra, é quase que um ritual. Eu te amo, eu também te amo. Eu te amo muito, mas eu te amo mais, eu te amo muito mais, e mais e mais, e mais e mais e mais, e não acaba. E isso não prova nada, isso prova apenas que o amor é um desejo também de alguém que aspira pela necessidade de explicar aquilo que acontece na fisiologia do seu corpo. Porque quando estamos apaixonados, nós estamos, de certa maneira, ligados uns aos outros por hormônios, por neuropeptídeos, por componentes cerebrais que estão habitando o nosso cérebro e estão produzindo efeitos cerebrais e corporais muito interessantes. Então, na lei do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro diz que no começo são só instintos. E os instintos, eles são maniqueados, eles são manipulados por esse tipo de reação neuroquímica. Então o corpo ele é manipulado neuroquimicamente. E a partir daí a gente sente como se fosse algo superior. Mas na verdade não é. É telúrico, é da terra, é força da terra que nós estamos aqui experimentando na forma daquilo que nós chamamos de amor. É apenas desejo, é o erótico que vem de Eros, é aquilo que é o da sedução, é aquele amor que quando consome perde totalmente a sua intensidade. Ele já não é mais a mesma coisa. Ele necessita da retroalimentação o tempo inteiro. Necessita ser o tempo inteiro alimentado de novo e de novo muitas vezes para que ele possa manter sua chama acesa. E à medida em que ele é desprezado, à medida em que ele não é alimentado, à medida em que ele não é incentivado, ele vai perdendo a sua força, vai perdendo e acaba. E não é por outro motivo que muitos amores acabam. E a pergunta é, será que o amor é um sentimento que acaba? Será que aquele que sente amor, ele consegue realmente chegar e ter a proeza de acabar com o amor? Talvez esse passageiro, esse temporário, esse impermanente, sim, sem dúvida. Porque esse amor, do ponto de vista biológico, ele dura 2 anos e meio a 3 anos. É o tempo que a natureza entendeu ser suficiente para continuar alimentando o cérebro dos amantes de substâncias importantes para que eles se mantenham juntos e acasalem, tenham filhos, etc. Não vamos esquecer que esses corpos são corpos de antropos, seres, antropóides, que na verdade têm as mesmas necessidades, animais dos demais irmãos da natureza. Eles precisam se reproduzir e para reproduzir-se ele tem suas fases, tem os períodos apropriados para que isso aconteça, para que haja ali a fecundação. Então existem determinadas percepções que não estão no nível consciente e que são claramente percebidas pelos seres de maneira instintiva. Quando isso acontece, quando estamos próximos a esse momento, há sinalizações biológicas e que fazem com que as pessoas se aproximem mais umas das outras, as mulheres sejam mais atraentes de repente do que outras, mesmo que não sejam tão belas quanto. Mas tudo isso a natureza explica. Mas esse amor, que nós chamamos também de amor, ele cabe na mesma palavra de um amor transcendente, um amor de ágape, outra vez um amor sem medidas, um amor incondicional. Como é que fica esse ato entre o amor? É preciso sempre explicar. O espírito Lázaro diz que na medida em que o espírito evolui, ele sai dos instintos para as sensações e posteriormente para os sentimentos. E os sentimentos não quaisquer sentimentos, mas sentimentos especiais, sobretudo o amor. E o amor que vai gradando, não esse amor comum, não esse amor no sentido vulgar do termo, mas um amor, esse sol interior, que condensa em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. E o amor que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Para chegarmos nesse amor absoluto, esse amor muito pleno, esse amor imenso, há um caminho a seguir. E esse caminho é um caminho que passa pela evolução do ser, no seu aspecto da desconstrução. No sentido ontológico, nós somos algo mais do que simplesmente carne e pensamento e sensações brutais, desejos.
ávidos desejos de reprodução. Nós somos mais do que isso. Nós somos instrumentos da divindade, de expressão do divino, e, portanto, nós precisamos reconhecer isso de alguma forma se queremos ir além desse simples amor. E para que nós não precisemos batizar amor de outros nomes para representar amor grau 1, grau 2, grau 3, grau 100, nós simplesmente vamos dizer que o amor inicial, esse amor primitivo, esse amor telúrico, esse amor da terra, ele é um amor que ensina a gente a amar, né? Afinal de contas, é bom amar, de qualquer jeito. É bom você estar apaixonado, é bom você sentir o amor vibrando em cada célula do seu corpo, na sua alma, no seu espírito. É muito bom quando isso acontece. E é por esse motivo que é sempre bom pensarmos nas alavancas possíveis a partir do amor. Porque como sentimento essencial, como a essência do próprio ser, o amor se expressa de formas absolutamente impensáveis, absolutamente incríveis. Porque simplesmente ele está em tudo, em todas as coisas. Quando o ar chega até nós através do movimento, se nós formos pensar que o ar se movimenta para que nós possamos, de certa forma, alcançá-lo sem precisar sair do lugar, sem precisar estar nos movimentando em busca do ar o tempo inteiro, ele vem até nós em um ato amoroso, em um gesto amoroso, nos alimenta com a sua força para que nós possamos ficar vivos. Isso é um ato de amor. Quando pensamos que a água generosa é conduzida através dos tubos, dos canos, das tubulações, e chega até as nossas residências para banhar os nossos corpos, para alimentar as nossas células de água, de vida também, e se dá de uma forma tal abundante que se nós não tivermos as torneiras fechadas, esse amor, que é a água na forma da cessão de si mesma, ela inunda as nossas casas sem pedir licença e sem pedir nada em troca. Quem pede são os outros, são as empresas que cuidam da água, que se acham donas da água e que cobram. Mas se você estiver no lugar aonde não existam essas sofisticações sociais, você vai ter água abundante e vai ter água se ofertando o tempo inteiro às pessoas. As árvores que produzem frutos, pensem que coisa maravilhosa, porque essas árvores, elas produzem suas filhas, seus filhos que são os frutos. São aqueles produtos da sua própria vida. São os seus germes que estão ali se reproduzindo através de flores e frutos. E, no entanto, a árvore cede os seus frutos àqueles que passam no seu derredor. E quando aqueles não conseguem alcançá-la, ela diz assim: não se preocupem, porque eu farei com que os frutos cheguem até vocês, e derruba os frutos da árvore lá de cima, dos galhos mais altos, até que nós possamos ter acesso aos frutos. A mesma coisa acontece com os demais companheiros da natureza, todos cumprindo o seu papel devagar, cada um na sua estrutura, servindo uns aos outros, nesta grande demonstração de que o amor, em verdade, não é algo que eu recebo, mas é algo que eu consigo dar. É algo que eu consigo ofertar. E a partir do momento em que eu começo a elaborar dentro de mim a possibilidade de ofertar esse amor, eu me torno um ser melhor, eu me torno um ser mais feliz, eu me torno um ser mais pleno e eu melhoro a humanidade de alguma forma. Então, existe aí muitas maneiras de me expressar através do amor. Eu posso ser uma pessoa generosa, eu estou sendo amoroso. Eu posso ser uma pessoa carinhosa, eu estou sendo amoroso. Eu posso ser uma pessoa erotizada, eu estou sendo amoroso de alguma forma. Eu posso ser uma pessoa que distribui palavras, eu estou sendo amoroso. Eu posso ser uma pessoa que não diga nada, mas dedique a minha vida a outra pessoa, no silêncio e às vezes até na ausência do sorriso, mas eu estou sendo amoroso. Muitas maneiras diferentes de amar. Nós que estamos do lado de cá, ante ao ser que nos ama, nós precisamos muitas vezes ter um exercício, uma ginástica, fazer realmente uma pirueta para entender a qualidade do sentimento daquela pessoa.
Muitas pessoas têm um jeito muito estranho de ser e de dizer coisas que podem magoar e ofender, mas cada um tem o seu jeito todo próprio de amar e se defender. Essa maneira de expressar-se, cada qual da sua forma, é o que dá esse sabor, essa tonalidade das diferentes matrizes, os diferentes matizes de possibilidades de expressão amorosa dos diferentes graus evolutivos dos seres que habitam o planeta Terra. Nós ainda estamos muito desiguais, ainda estamos de maneira muito heterogênea nesse plano amoroso, nessa conquista do espaço do si mesmo, do espaço do interior do ser, e isso faz com que nós tenhamos tantas diferentes formas de expressão do amor. É preciso pensar que o amor para nós é uma conquista, é algo a ser conquistado, para que nós possamos então, no momento da posse desse amor, passarmos a ser de doadores, de receptores a doadores. Passarmos de ser dos necessitados a aqueles que alimentam os necessitados. O Espírito Yogin tem uma passagem muito interessante em um dos seus diversos textos, em que ele fala a respeito de um amor vindo da divindade em direção a nós. A ideia central desse texto é a seguinte: diz assim, palavras minhas, o Espírito Yogin: Deus, quando lhe viu, você não o amava. Você por ele não sentia absolutamente nada, mas ele o amou. Ele o amou de tal sorte que o seu coração foi tocado por ele muitas vezes, em muitas oportunidades, nas chuvas, nas águas, no ar que você respira, nas flores que se abrem, no odor das suas pétalas. Em todos esses momentos você foi tocado pelo amor de Deus. Esta sensibilidade, esse poder amoroso, foi de tal sorte, penetrando no seu eu, sensibilizando o seu duro coração, obscurecido na ignorância, que você um dia despertou a possibilidade de amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas. E começou a estimular esse amor de alguma forma. Você foi alimentando, retroalimentando esse amor, e esse amor foi crescendo dentro de você até o ponto em que você disse a este amado: como eu te amo, ó grandioso ser de amor. Agora que você cresceu, diz Yogin, é momento importante para que você faça a mesma coisa. Para que você agora, olhando aqueles que não te amam, você tenha a capacidade de ser, como Deus foi para você, a fonte de luz que estimulará esse amor naqueles obscurecidos que ainda não conseguiram enxergar a possibilidade de amar. Então observe que coisa maravilhosa é a possibilidade, é o poder do amor. O amor, dito dessa maneira, faz-nos crer que ele tem a capacidade de tirar das trevas e levar o ser à plenitude da luz. Porque o amor é a essência básica do divino e o divino é a própria essência da luz. Nós chamamos sempre de luz as coisas boas. Falamos de luz quando estamos falando de espíritos, espíritos de luz. Falamos de luz quando estamos falando das coisas elevadas, porque, de alguma forma, nós, enquanto espíritos, sabemos que Deus se expressa na forma de luz. Por isso Jesus usou. João diz que é a luz que vem ao mundo através do Verbo. E nós podemos expressar essa mesma luz, como Jesus dizia: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo é uma luz que clareia o mundo, é uma luz que ilumina as ideias do mundo. O mundo obscurecido, que não consegue compreender as coisas do próprio mundo, porque está em trevas, ele consegue de repente, por algum vislumbre de alguém amoroso que está no seu caminho, ou alguém que consegue transfundir em você a possibilidade de iluminar caminhos alheios. Então, nesse momento, quando a luz se faz presente, nós temos a capacidade de enxergar as coisas que normalmente nós não enxergamos, inclusive até os defeitos, as origens,
as explicações, aquilo que supostamente seria o motivo das nossas anfractuosidades, das nossas diferenças, naquele momento, compreendido, passa a ser uma forma absoluta de compaixão. E a gente passa a entender as pessoas não pelos seus defeitos, mas compreender os seus estágios a partir do momento em que, traçando uma espécie de retrospectiva histórica, podemos reconstruir os passos daquele espírito e dizer: eu sei porque você está neste lugar. Eu sei das pedras pelas quais passou. Eu sei os espinhos os quais pisou. Eu sei de tudo isso, compreendo tudo isso e agora, mais do que tudo, eu tenho a possibilidade de iluminar outras possibilidades de estradas para que você não mais machuque os seus pés. Eu posso te acolher, estender os meus braços, as minhas mãos, para que você se soerga desse estado de ignorância e caminhe comigo em direção a esse estado de plenitude e paz. Então observe que os grandes amantes do mundo, eles dizem que um ser que se ilumina através do amor, ilumina milhões de pessoas. Pessoas que são tocadas fortemente por esses gestos amorosos. São pessoas que se contaminam e que contaminam outras pessoas. Porque o cérebro humano, ele não somente tem relações bionívocas, relações duais entre um ser que ama e um ser que é amado. Há também os que observam o amor praticado, e esses também são igualmente afetados pelo amor que ali está sendo transitado. E por isso nós temos que entender a grandeza, a necessidade que o mundo tem de amor. O mundo precisa amar, mas amar de verdade, não desse jeito que nós amamos, superficiais, desejosos, expectantes. Não. Amar como Jesus amou, amar como ele amou, amar da forma que ele amou. Ele amava de uma maneira totalmente desprendida. Distribuir 5.000 pães para ele, ele não sabia quem eram aqueles que estavam recebendo, até porque os pães parece se multiplicavam. O amor tem esse dom. O amor, quando ele é dado, ele se multiplica, ele nunca acaba. E quando a gente ama pelo ego, a gente acha que aquilo é uma propriedade, e que é um reservatório, e que eu vou amar e vou dar só para quem merece. Então eu reservo o meu amor para você, por quê? Porque vocês merecem. E quem merece é quem me valoriza. O amor não funciona assim. Esse amor amesquinhado, ele perece na própria árvore. Ele é como se fosse uma pera que morre no pé. É como se fosse um galho que seca antes de produzir a primeira flor. Embora tenha possibilidades, mas ele não consegue ir além disso, porque a sua mesquinhez o apequena, a sua mesquinhez o diminui, a sua mesquinhez o estiola, e ele não consegue progredir, ele não consegue crescer. É por isso que o amor é tão estimulado, ele deve ser, pelo menos, compreendido, para que nós possamos ir em direção ao correto amor, o amor que faz com que nós tenhamos a possibilidade de amar inimigos. Se nós formos olhar, existe uma tríade amorosa que nos ensina muito sobre amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. E depois, ao próximo como a si mesmo. Eis aí as leis e os profetas. E muitas pessoas dizem assim: eu compreendi esse amor. Primeiro eu preciso amar a mim, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Não é verdade? É verdade. Se eu não me amar, se eu não me valorizar, quem muito se abaixa, né? Aquelas coisas que a gente fala e ouve, esses ditados populares tão comuns que são ditos por aí. Mas não é isso que está dito aí, de jeito algum, absolutamente desse jeito, não é assim que está aí. Está dito de uma outra forma, que eu preciso primeiro ter uma relação com o divino. Bom, a primeira coisa é a minha relação com o divino. E aonde que vai ser minha relação com o divino? Eu vou compreender quem é Deus ou o que é Deus. Vou aprender a amar este Deus que compreendo para além de toda a minha força, de toda a minha impressão, para além de todo o meu espírito, para além de toda a minha alma.
A minha pergunta que não quer calar é: imagine que Deus esteja em tudo, que seja a causa primeira ou primária, a inteligência suprema, que não haja um ser, como diz Allan Kardec em A Gênese, capítulo 2, um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja totalmente impregnado do fluido divino. Imagine que não haja nenhum ser fora de Deus, porque ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares o tempo inteiro. Então, se isso é verdade, nós não temos uma gota de Deus em nós, é mais do que isso. Nós somos a própria expressão de Deus. Uma expressão ignorante, é fato, que não sabe que é, mas que precisa compreender que é. E no momento em que nós compreendemos que somos, vamos compreender que não estamos sozinhos nessa representação, porque seria uma perversidade. Estaríamos voltando ao mito do filho unigênito, que é uma coisa que não faz sentido. Nós precisamos voltar a esta condição da unidade, que é um dos princípios basilares do Evangelho. Voltar à condição da unidade é algo premente, importante na compreensão do amor. E como é que isso acontece? Quando eu compreendo que o amor, que não está somente em mim, está em todas as coisas da natureza, do mundo, eu vou entender que o amor está no próximo. O próximo não aquele por quem nós temos misericórdia ou reconhecemos com os nossos olhos, mas os invisíveis, aqueles que nós não podemos ver, os que estão para além das fronteiras, os que nós não conhecemos. Porque amar aquele que nos ama, qualquer um faz. Qualquer um tem esse amor. Isso é um amor barato, simples, versão 1.0 do mais simples amor que você vai achar nas principais casas do ramo pendurado, naquelas gôndolas de oferta. Não tem valor para esse tipo de grandeza. É apenas um rudimento. O amor de verdade, esse é preciso partir da essência, da fonte amorosa que é Deus, e compreender que Deus está em todas as coisas, inclusive no próximo. Se Deus é totalmente no próximo, e observe que o primeiro mandamento é ame a este Deus em primeiro lugar, nós amando a este Deus e compreendendo que Ele está em outros lugares, as suas outras manifestações serão igualmente amadas por mim. No caso, o próximo e a mim mesmo. Não existem três amores, só existe um. Amar a Deus sobre todas as coisas. No momento em que isso acontece, nós não estamos sendo subservientes a um Deus que amamos, porque subserviência não tem nada a ver com o amor. Amor é silêncio, é integração, é reconhecimento. Amor é reciprocidade, é cumplicidade. Isso é amor. Então, quando a gente começa a desenvolver essa relação amorosa com o sagrado, com o outro e comigo mesmo, tudo se modifica. Observe que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz e traz alguns textos importantes a respeito da questão do amar aos inimigos no capítulo 5. E aí nós vamos ver nesse capítulo 5, amar aos inimigos, vamos compreender que ali existe uma situação muito importante que nós temos que verificar e analisar com relação a essa questão especificamente do amor. Muitas pessoas que estão compreendendo Allan Kardec falam que Allan Kardec ele meio que amenizou um pouco a nossa responsabilidade amorosa quando estamos falando a respeito desse amor aos inimigos. E, claro, quando a gente pensa nisso, a gente diz, então Allan Kardec fez um outro tipo de amor específico, né, para inimigos, ou seja, um amor que eu não preciso sentir exatamente aquilo que eu sinto pelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas que eu amo, não necessariamente eu preciso me motivar por esse amor. E aí, simplesmente nesse lugar, eu digo, olha, esse amor, eu vou fazer só uma correção aqui antes de continuar, eu falei capítulo 5, mas é capítulo 12, tá? Capítulo 12, amai aos vossos inimigos, né, desse amor. Então, quando Allan Kardec faz essa digressão a respeito desse amor, ele diz assim, olha, amar aos inimigos não é devotar a eles o mesmo amor que você tem àqueles queridos seres que você normalmente tem, né? Que você normalmente tem às pessoas que te amam. É você respeitar, é você perdoar, você estar pronto para fazer
as pazes, você desejar sempre o bem, você não ir absolutamente em nenhum lugar, você falar mal dessa pessoa, você não levantar nenhum testemunho que possa denegrir essa pessoa. E ele fala uma série de coisas que podem nos dar uma certa tranquilidade, dizer, então quer dizer que eu não preciso amar? Não. Quer dizer que se eu faço tudo isso por alguém, eu já não amo essa pessoa? Será? Outro dia, falando sobre isso, uma amiga falou para mim, eu não consigo fazer isso com aqueles que eu amo, imagina com os que eu não amo. Então você vê que a lista é dura, é só olhar lá, a lista é dura, né? Quando ele fala amai os inimigos. O capítulo 5 do Evangelho é bem-aventurados os aflitos. Eu fiz uma confusão. Então, a partir daí, a gente começa a pensar que talvez estejamos no caminho certo, sim. Pensando, digredindo sobre esse amor, fazendo as nossas considerações a respeito desse amor, né? Pensando nesse amor de uma forma mais ampla, de uma forma mais plural, de uma forma mais... Mas há uma diferença entre perceber cognitivamente o amor e viver esse amor. Viver intensamente esse amor. Né? Esse daí é o cadinho dos anos, é o cadinho do tempo que vai resolver, que vai elaborar em nós os motivadores para que nós nos transformemos em seres amorosos e sejamos capazes de amar de uma forma diferente daquela que nós aprendemos a amar de maneira tradicional. Então, quando o mundo assim for, certamente nós estaremos mais possibilitados, aquinhoados de capacidades para vivermos aqui uma realidade diferente. Nós somos separados hoje por tudo. A sociedade de desamor, que é essa que nós vivemos, ela cria inimizades através das fronteiras. Quando eu crio uma fronteira entre eu e você, me dividi de você, me separei de você, você é você, eu sou eu. Você representa aquelas suas ideias, seus grupos, como se isso fossem rótulos, como se isso fossem carimbos, presos na alma da pessoa. E a pessoa que vai evoluindo, que é um buscador, que é uma mente aberta, ele vai sair, ele vai ter um trabalho enorme de se desconstruir nas cercanias das titularidades que a vida oferece, para poder mudar de pensamento, mudando de rótulos, de roupa e de representação. E dessa maneira ele vai ser sempre um escravo do seu passado, e os outros vão lhe cobrar, você antes dizia isso, agora você diz aquilo, como se evoluir, pensar, mudar não fosse uma característica própria da mente humana. A separação só tem um único objetivo: plantar o desamor, dividir a humanidade e fazer talvez mais facilmente um trabalho de conquistas. E por isso nós temos que repensar o nosso modelo social, não pelas regras do bolo, porque isso aí os legisladores vão fazer mal, mas vão fazer. Vão fazer no seu nível de pensamento, de evolução, de espírito. Eles vão fazer dentro daquilo que a sua cachola assim permite. Mas pensar em uma sociedade transformada por homens transformados. Isso é o nosso principal papel. Então, enquanto estivermos educando crianças para se dividir, nós não estamos criando uma sociedade de amor. Enquanto estivermos criando pessoas para que elas simplesmente odeiem umas às outras, nós não estamos criando uma sociedade de seres evoluídos. A sociedade de ser evoluído parte do pressuposto de que nós conhecemos o sentido principal e a origem de todos os seres. Pensar em Deus como fundamento, talvez trazer Deus não por uma conotação religiosa, devocional, mas uma coisa mais positiva do ponto de vista da alma, do ponto de vista da natureza. Explicar que a grande bondade de Deus não são gestos generosos para com a materialidade, mas são, sim, as oportunidades infinitas que nós recebemos para poder evoluir e nos transformar em seres plenos de nós mesmos, cheios de nós mesmos, capazes de emanar a luz que está em nossos corações. Isso sim é algo super importante que nós temos que desenvolver. Enquanto as separações servem apenas para aspectos culturais da sociedade materialista, a unidade serve a todos.
A unidade serve à sociedade do futuro. A unidade transforma o homem para que o homem veja seu irmão como aquele que é digno do seu amor. E não o deixe na sarjeta, não porque é legal, porque é bacana, porque é bonitinho, porque Deus salva quem faz isso, mas porque eu não admito ver aquele que eu amo passar por uma dificuldade terrível como essa. A minha alma é premida, é compulsoriamente premida ao ir ao encontro daquela pessoa, para levar essa pessoa de novo a um estado melhor, para ultrapassar melhor as suas dificuldades, aquelas que são necessárias para a sua evolução. E nós vamos fazer isso através do amor. O amor não somente faz esse tipo de construção, o amor também reestrutura as famílias. Porque quando nós entendemos a hierarquia das reencarnações e a finalidade dos encontros aqui na Terra, os papéis são ressignificados. As pessoas passam a ter outros papéis e assumir outras responsabilidades pelos atos perpetrados. De repente, aquele algoz, ele de repente se torna um amante. Aquele que amou, aquele que fez por amor. Antigamente era muito comum encontrarmos pais rígidos dentro da educação. E isso foi motivo de se criar também rótulos para esses pais, né? Chama-se sociedade patriarcal. Os pais dessa sociedade patriarcal, eles não eram maus, eles eram ignorantes. Mas eles não eram ignorantes de amor, eles eram privados de amor. E por que eles eram privados de amor? Porque a sociedade era utilitarista. A sociedade criava pessoas para a utilidade e a sobrevivência. Vamos lembrar que o mundo do século XIX, as pessoas morriam como gotas d'água que se batem no chão. As crianças morriam em taxas altíssimas, 80% de mortalidade infantil, uma sociedade insalubre, uma sociedade sem remédios, uma sociedade aglomerada com todas as doenças se multiplicando e as pessoas morrendo como ratos, como baratas, como formigas. Isso era uma sociedade de um tempo muito próximo, não era nada diferente. Mas as pessoas, mesmo vivendo nesses lugares, tinham que criar filhos que muitas vezes a criança precisava sair muito cedo para ir trabalhar, sair das suas casas e morar sozinho para poder sustentar famílias ou então, de repente, ser esperança para as famílias que estavam numa situação econômica difícil. E aí o espaço da amorosidade era o respeito, era a dignidade, eram expressos em outras grandezas e muitas vezes a ritualística da criação mais rigorosa fazia parte do interesse de que aquela pessoa fosse uma pessoa de bem, fosse uma pessoa que andasse pelos caminhos retos. Não podemos condenar o passado pelas lentes do presente. É uma perversidade quando fazemos isso. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos para trás e somos capazes de repensar, nós podemos de repente ressignificar o papel de todas essas pessoas. E hoje ainda a ignorância permeando no campo familiar cria muitas diferenças, cria muitas dificuldades que precisam ser ressignificadas. Na cabeça de um ser humano que não tem uma natureza psicopata ou sociopata, todos nós queremos o bem, todos nós queremos amar, todos nós queremos acertar. Todos nós temos o sentimento do outro, do limite do outro. Alguns ultrapassam esses limites por falta, muitas vezes, de condições morais suficientes para que isso aconteça. Eles não tiveram essa oportunidade de beber desta fonte e vão passar pelos dissabores das suas escolhas. Mas o que nós podemos fazer para ajudar a sociedade a ser moralmente mais elevada? Estimular a divisão, estimular a segmentação, a falta de amor, a olhar o outro e dizer você não é igual a mim, você é diferente de mim. A gente precisa pensar sobre isso. Pensar dessa maneira, porque o amor, ele não é diferença. O amor pressupõe igualdade. O amor não tem cor, o amor não tem raça, o amor não tem credo, o amor não tem escolhas. O amor não escolhe gêneros, roupas, classes sociais. O amor, ele está na camada mais essencial dos seres.
onde não existe nenhuma diferença entre um e outro, porque todos os seres são igualados na essência divina do amor. E é por isso que é importante compreendermos e fazermos reflexões a respeito do amor, porque o amor realmente pode mudar as nossas vidas. O amor pode, uma gota dele pode abrasar a terra, pode modificar todos os pensamentos quando ele estiver sendo emanado por uma mente disciplinada para amar. Aquela região, aquele ambiente, aquela circunstância existencial será totalmente afetada. Podemos afetar nossas famílias, podemos afetar nossas casas, podemos afetar nossas vidas. Podemos ressignificar o papel do outro na minha vida e aprender a me dar incondicionalmente. Não no mercado das carnes, não no mercado, no comércio das virtudes, mas na integração, na unidade, no respeito à situação de cada um no seu estágio atual da existência. A partir daí, o amor muda de qualidade e ele caminha na gradação até o amor, o sol interior que vai reunir no seu ardente foco as aspirações sobre-humanas. E mais do que isso, o amor que vai reunir ou o amor que vai substituir a personalidade pela fusão dos seres. É por esse motivo, amigos queridos, que é importante pensarmos na qualidade desse amor. O quanto ele vai mudar nossas vidas, o quanto ele pode alterar nossas vidas. Por isso, vamos amar. Como se amar, não é? Como amar desse jeito? O Espírito Yogin, mais uma vez, vai nos ensinar que para estarmos nesta condição do amante, precisamos estar em silêncio, estarmos ausentes dos conceitos, ausente das representações materiais e apenas deixarmos que o divino fale aos nossos ouvidos a canção maravilhosa do amor. E cantando esta canção, nós poderemos sair por aí assoviando, cantando, dizendo aos quatro cantos como é bom amar. Amar e amar e amar. Amar como Deus nos ama, futucando o nosso coração para que nós sejamos capazes de amar também aos outros como Ele nos amou. Fiquemos em paz, em nome de Deus. Que assim seja.